desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Bom, nós já estamos então com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá dos Estados Unidos, já plugado aqui com a gente. Então já começaremos já em alguns minutinhos o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então daqui a pouquinho a gente já vai estar começando, mas antes, como você sabe, né? Bom, primeiro eu quero dizer para você que quer participar, né? A gente na semana passada também tivemos perguntas de alguns ouvintes, né? Fazendo perguntas para o pastor Pedro. Então, assim, eu quero dizer para você o seguinte: as perguntas que você tiver ou que forem surgindo no decorrer do que ele for explanando e tal, você vai anotando e aí depois você envia para o e-mail do nosso querido pastor Pedro, que é ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail, tá bom? ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail deles para você mandar aí a tua pergunta, a tua dúvida e tal. E como funciona? Se você tem uma dúvida de alguma passagem bíblica, né, que surgiu ou que há muito tempo você tem e ninguém consegue te explicar, então você vai pegar essa dúvida e vai escrever e vai mandar para lá por ordem de chegada, né, porque tem outras na frente, o pastor Pedro vai estar atendendo. Se de repente pode coincidir com a mesma dúvida de outras pessoas, então ele também junta todo mundo e faz ali, formula uma pergunta só e vem aqui para resposta. E sempre no programa, né, para você que está chegando essa semana, não conhece ainda o programa, sempre no programa a gente tem também a perguntas do programa anterior. Então você que vai ouvir o assunto de hoje, né? Na semana que vem você pode fazer perguntas sobre o assunto de hoje, tá certo? Inclusive hoje questões práticas sobre a ceia do Senhor vai ser o assunto de hoje, mas tem perguntas da semana passada, perguntas do programa anterior, não é? Então você pode também fazer perguntas quando for explanado o assunto. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando no assunto, né? E você pode fazer perguntas em cima disso. Então, meu pastor, a gente pode ir já para as perguntas do programa anterior, né? E daqui a pouquinho a gente quer falar um pouquinho depois no intervalo, né? Antes de começar o assunto de hoje, a gente, claro, vai estar falando sobre o livro, sobre a agenda do pastor aí nos Estados Unidos, né? E mais novidades que eu tiver aí para nós. Perfeitamente. Podemos ir, sim. Ok. Então, perguntas do programa anterior, né? A gente vai estar nesse momento trazendo aqui para o nosso querido pastor Pedro. São, acho que 5 perguntinhas só. Perguntinhas, assim, né? Não é perguntinhas, não. Mas são 5 perguntas. Perguntinha modo carinhoso de falar, né? Mas as perguntas estão aqui. Então, que outro dia eu falei que o Beckhoff tinha escrito um livrinho. Sim. Aí o irmão disse: não, pastor, aquilo é um livrão. É verdade. Modo carinhoso de falar, é só isso. Muito bem. Então vamos lá. Podemos mandar primeiro, meu pastor? Pode sim, por favor. Então eu vou perguntar as 5 e aí depois o senhor só vem respondendo na sequência. Sim. Pastor, quando o senhor falou na semana passada, aliás, o senhor já falou sobre isso antes, sobre ira, misericórdia, justiça, amor, o senhor falou o termo anartros. Pastor, primeiro, eu não entendi o conceito dessa palavra. Lembro-me que o senhor falou em um animal com um problema de articulação. A minha pergunta é: por que o senhor usou esse termo e o que esse termo tem a ver com Deus? Muito bom, muito bom. Isso aí é seminarista, nerd, isso aí, ó, tá vendo? Isso aí é pastor, né? Muito bem. A segunda pergunta é: pastor, eu estou fora do Brasil. Pediu até para não citar e tal. Acompanho o seu programa toda sexta-feira, apesar do fuso horário. Mas eu e minha esposa não perdemos. Fiquei curioso porque nunca ouvi ninguém falar sobre salvação de animais irracionais. Eita, salvação de animais irracionais? Falo como veterinário. O senhor acha mesmo que todos esses bichinhos que Deus criou vão acabar por aqui mesmo? Não há bichos no céu?
Pelo menos. Isso é muito interessante isso. Eu estava falando outro dia, né? Eu disse assim, não tem barata convertida, não tem essas coisas. E ele... Até porque se as bichinhas fossem convertidas, elas não iam aparecer para as irmãs, né? Elas iam aparecer de uma outra forma. Meu Deus. Ai. Mas irmã e pros irmãos, né? Que infelizmente tem uns irmãos aí, quando vê uma barata, sobe na cadeira, né? Mas deixa eu falar. Mas continua, pastor, fala aí. A Dulce sentou ao lado de um homem, eu estava pregando numa igreja, meio de fevereiro, um calor insuportável. Era aniversário da igreja lá. Aqueles irmãos com todo mundo de paletó e gravata, um calor, todo mundo se abanando. De repente uma irmã virou para Dulce e disse: este irmão que está aí do seu lado está com a barata no meio da roupa. Meu Deus do céu. Imagina, a maior amiga das baratas é Dulce. E aí, o que ela fez? Voou em cima do irmão, não, né? Rapaz, sai daqui. Nada, daqui a pouco o homem começou parecendo que estava num salão de dança. Meu Deus do céu, que agonia. Jesus amado. Que agonia. Parecia que estava num forró. Meu Deus, aí, tá aí uma boa dica. Você quer aprender a dançar, bota uma barata pra subir no corpo aí, ó. Meu Deus. Jesus amado. Muito bem, mas vamos lá. Vou pra terceira, meu pastor. Pastor, a minha questão não é sobre versículos difíceis, mas eu gostei muito da palavra que o Senhor deu em homenagem às mães. O Senhor deu um maravilhoso testemunho sobre sua mãe, depois sobre a irmã Dulce, depois sobre suas irmãs e sobre sua sogra. Gostei, pastor, da sequência, começando por sua mãe. Minha esposa disse que o Senhor foi muito carinhoso com suas irmãs. Obrigado, pastor, foi um incentivo para mim. Muito bem. Que legal. Quer dizer que não é uma pergunta, não é uma... É um comentário. Ver que ele tá com uma dúvida, assim, de desejar Feliz Dia das Mães pra sogra e tal, e aí o senhor... Eu lembro, inclusive, eu não sei porque eu não coloquei aqui, ele disse assim, quando ele disse que foi um incentivo para ele disse, provavelmente no próximo ano eu vou aprender melhor. Quer dizer que ele vai fazer. Então, olha aí, tá vendo? Esse elogio pra mãe e a esposa. Muito bom. E a quarta pergunta, pastor, tá dizendo: pastor, Maranata é um Rapax? Qual foi o outro nome para Rapax que o senhor falou? O senhor citou a carta aos Hebreus. Há Rapax nos livros do Antigo Testamento ou somente no Novo Testamento? E a quinta e última pergunta, pastor, pastor Pedro, eu sou estudante de hebraico. Seus alunos falam muito bem do Senhor. Outro dia, um aluno perguntou sobre a sentença hebraica. O professor falou que a ordem era predicado, sujeito e objeto. Mas o aluno perguntou sobre casos em que a ordem não é essa. O professor disse que não saberia explicar. O senhor poderia nos ajudar? Eita, olha isso, pronto. Aula de graça hoje, galera, de hebraico. Muito interessante. Então vamos para as respostas? Vamos lá, meu pastor, fica à vontade. Então a ideia é que a semana passada eu usei o termo anartros, e a ideia de fato de anartros é a ideia de algo desarticulado, como um animal com problema de juntas. Anartros significa fraqueza. Agora ele pergunta por que eu usei esse termo e o que é que isso tem a ver com Deus, não é? Então, a ideia do anartros, esse anartros é T-H-R-O-S, anartros. A ideia, de fato, é muito estranho esse conceito de anartros, né? Significa mesmo um animal sem juntas. Mas o que isso tem a ver com Deus?
Na verdade, eu teria que dizer que não tem nada a ver com Deus assim, diretamente, mas tem a ver com aquele conceito que João, o apóstolo, deu a respeito de Deus. Quando ele afirmou na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele disse: Deus é amor. Então, há um substantivo aqui nesse texto que é agape. Agape é o substantivo anartros, ou anartros. Em grego é assim, você não pode facilitar com o acento tônico. Todas as palavras gregas têm um acento tônico na vogal onde tem que estar. Então, por exemplo, a gente ouve muito dizer ágape, 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 mas ágape não existe na língua grega. A palavra grega é agape, tem que ser acentuada na segundo A, né? Porque a última vogal é longa, então o acento foge dele para trás. Então é agape. E aqui no caso é anartros, que é essa desarticulação. Então, o substantivo agape é um substantivo anartros, porque deveria haver um artigo diante dele, mas não tem. Então não diz Deus é o amor. Deixaria de ser anartros. Mas não foi isso que Jesus falou, o que João falou. João falou que Deus é amor, sem nenhum artigo. Então, de que o anartros nos livra? Por exemplo, de alguém dizer o amor é Deus. Não pode dizer, porque anartros não tem o artigo. Deveria estar lá, mas não está. Então, dizer o amor é Deus não é aquilo que está ensinado por Jesus. E é tão interessante como João Ferreira de Almeida não deixou esse segredo escapar. Deus é o amor é Deus. Não, João Ferreira de Almeida contemplou o desqualificado, o desajustado, o sem junta, que é o substantivo agape. Aqui no caso, não é? Aqui no caso desse texto. Então, João não diz o amor é Deus. João não diz que Deus se torna amor. João diz Deus é amor. Então, como é que eu posso dizer para esclarecer melhor? É um substantivo, né? Sem artigo. Um artigo que deveria estar lá não está. E é por causa disso que vem a ideia de fraqueza por anartros. Então Deus é amor. Um conceito perfeito, sem artigo. É isso que significa a palavra anartros. Vamos para a segunda. Eu acho que está mais ou menos por aí. Não é? Se não for bem entendido, a gente volta ao assunto na próxima semana. Agora, esse irmão aqui disse que está fora do Brasil, não quer que diga onde é que ele está. Ele é um veterinário e ele a essa hora está assistindo o nosso programa. Não sei que hora é no país onde ele está, porque ele fala, apesar do fuso, ele está agora assistindo, porque ele e a esposa, como ele diz aqui, não perde. Agora, ele nunca ouviu ninguém falar sobre salvação de animais irracionais, né? E ele faz essa pergunta: o senhor acha mesmo que todos esses bichinhos que Deus criou vão acabar por aqui mesmo? Não acho não. Acho que não acho não. Então, aí depois ele pergunta: não há bichos no céu? Olha,
eu gostei muito dessa questão. É uma das questões mais inusitadas que já apareceram aqui no Desvendando. Eu me lembro de uma amiga, uma médica, que morava aqui nos Estados Unidos, e ela tinha um gatinho de estimação que amava muito, etc. E esse gatinho morreu. E então ela imediatamente entrou em contato comigo, disse: Pedro, me ajude. E fulaninho tinha um nomezinho, o bichinho tinha um nomezinho, mas eu não estou lembrado. Ele morreu. Parece que eu não estou me lembrando muito, mas parece que o marido dela tropeçou e caiu em cima do bichinho, e o bichinho não soube. 2 médicos. Eita. Ele e ela ficaram angustiados, fizeram de tudo, mas o bichinho não respondeu. Então, a pergunta dela foi: será que o meu bichinho de estimação está incluído no plano de salvação do Calvário, no plano redentor do Calvário? Olha, eu achei assim de um amor grande por um bichinho, né, de estimação, né? Mas eu não creio nisso, não. E a obra redentora do Calvário inclua os irracionais. Não creio em cachorro crente. A gente falou. Apesar do pastor alemão, do pastor belga, né, pastor? Já pensou uma barata convertida? Eita. Aí Jesus fala: na casa de meu pai há muitos aposentos, né? Lá no Evangelho de João. De repente você chega num aposento daquele e tem uma barata deitada na cama, porque ela é crente. Meu pastor, como é que a gente vai fazer com os ratos, hein? As pessoas que têm fobia a rato também, hein? Meu Deus, rato, aranha, meu Deus do céu. Ih, misericórdia. Então, eu não creio, não. Ontem eu tive uma oportunidade muito especial. Eu estava com o Lucas, o meu filho, aqui, e comentamos sobre essa ideia de bichos convertidos, né? E também um sobrinho meu, que é um competente médico veterinário, lá em Fortaleza, Dr. Marcelo Moura. E conversamos, ele mandava mensagem, a gente conversando daqui, e falamos assim sobre essa obra redentora do Calvário para salvar cachorro, gato, macaco, e papagaio, barata e esses bichinhos todos de Deus. Mas não. Doutor Marcelo, ele falou algo assim muito especial. Ele disse que a obra do Calvário é para pecadores. Exatamente. E não tem cachorro pecador. Tem cachorro que apronta, né? Mas ele não é pecador, né? E o Lucas ampliou ainda mais a ideia, porque o Lucas disse: esses bichinhos todos foram afetados pelo pecado. Eles foram afetados pelo pecado, mas eles não são pecadores. Então, e eu lembro que o Lucas citou Romanos 8, né? Onde Paulo fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Esse verbo aguardar é um fenômeno na literatura do Novo Testamento. E muitos comentaristas creem que Paulo criou esse vocábulo, não é? É um neologismo paulino para muitos estudiosos, e eu vou no barco deles, porque eu acho também a ideia da palavra, que ele juntou uma preposição, um substantivo e um verbo numa palavra só. Não tem isso. Preposição, substantivo e verbo numa palavra só, né? É a parodoquia, né? A
Apocarodopia. Apocarodopia. É uma palavra que Paulo inventou, né? E quando eu falei essa palavra, eu disse assim, parece a porca lá da pia, né? Apocarodopia. É porque apó é de, preposição. A cará é a cabeça. E doquia é aguardar. Então, a ideia literal do que Paulo está falando ali é aguardar ansiosamente com a cabeça levantada. Então, é isso que os nossos tradutores não contemplam muito, né? Mas eu gosto da tradução da Almeida Revisada, porque ele diz: a criação aguarda com ardente expectativa. Mas ele só não falou com a cabeça erguida, né, nessa expectativa. Então a ideia é a criação aguarda com expectativa. Uma outra observação é também que a criação geme. Olha, e não é só bicho, não. Toda a criação de Deus geme. E Paulo usa para esse gemer a dor, a pior dor que existe, que é a dor do parto, né? Não é privilégio dos homens, essa dor é privilégio das mulheres, e alguém já disse que se homem parisse, só paria um. E olhe lá, né? E olhe lá, né? Mas essa expressão de Paulo, que a criação geme, é fantástica. Literalmente, o Elber, a gente tinha que traduzir de uma forma que quase a gente não entende o que ele falou. Ele disse: para perceber com os olhos como isso tudo, né, leva a criação a gemer junto, sentir as dores do parto até o presente momento. Olha que coisa pesada. O que o pecado causou à criação de Deus? Os bichinhos, as árvores, os rios, o mar, tudo que Deus criou, e sobretudo o homem, né? Altamente afetado. Então a natureza geme. Toda a criação de Deus sofre por causa do pecado. O sofrimento comparado ao parto é para mostrar a grande dor que o pecado causou à humanidade. Eu até nem gosto dessa expressão dor de parto. Eu acho que a dor não é do parto. A dor é da parturiente. Dores da parturiente. Não é o parto que sente a dor, é ela, não é? A dor da parturiente. Pois bem. Então, esses bichinhos de Deus, eles são maltratados por gente que não teme a Deus. Mas eles têm sua recompensa entre pessoas justas, que amam não só os bichinhos, mas toda a criação de Deus. E eu me lembro que na nossa conversa ontem com o doutor Marcelo, ele lembrou de um versículo que diz que o justo vela os seus animais. Ele dá a comida apropriada para o animal, ele tem um lugarzinho onde o animal já reconhece que descansa, ele ensina o animal a não sujar a casa, a não fazer xixi na casa, e o animalzinho aprende. Aqui mesmo tem uma cadelinha linda, o nome dela é Neve, ela é toda branquinha, o nome dela é Neve. Ela sabe onde ela sai para fazer as necessidades dela. A gente abre a porta e ela vai no lugar certinho fazer. Isso é cuidado com o animal, porque de repente você chega em casa e o animal fez suas necessidades no meio do tapete, aí você quer bater nele. Mas ele não aprendeu o lugar certo, né? Então,
esses bichinhos têm a recompensa entre pessoas justas, que amam a criação de Deus. Olha, Welber, eu não sou simpático a gente que trata bicho como gente. Eu não acho pertinente isso. Gato hoje tem que dormir de meia, mano. Gato hoje tem que dormir com cobertor, dormir de meia. Outro dia eu vi um vídeo, foi muito propagado no YouTube, de um gato, um rato correndo atrás do gato e o gato apavorado. Por quê? Porque tá humanizando o bichinho. Ele não é gente. Antigamente ele dava uma patada naquele rato ali e depois brincava com ele para lá e para cá e depois comia. Mas hoje não, o gato nem come mais a comida. Gato não sabe caçar hoje. Esses bichinhos que são criados como gente, não é? Agora, um outro tipo que eu também não acho pertinente é gente que trata bicho de estimação como membro da família. Por exemplo, alguém falou outro dia sobre uma senhora que chegou do hospital com seu bebê. Ela ganhou um bebê e ela chegou em casa, ela tirou uma foto com o bebê do lado e o cachorrinho do outro. Ela disse: a nossa família cresceu, agora eu sou mãe de 2. A mãe do cachorro é a cadela. Né? Membro da família. Mas eu acho que isso é uma tentativa de alterar a criação de Deus. O homem, no sentido genérico, é uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Cachorro não, gato não, papagaio não. Esses bichinhos todos que nós amamos e cuidamos deles, porque eles são do Senhor. Toda criatura é minha, Deus diz. Então quem é dono do gato é Deus, quem é dono do cachorro é Deus. E por isso que eu tenho que ter temor desse dono, desses bichinhos. Eu gostei muito quando o doutor Marcelo falou ontem. O doutor Marcelo é um homem muito culto, muito preparado, um médico veterinário muito reconhecido lá no Ceará. Ele trabalha numa clínica. Outro dia a Dulce falou o nome da clínica, mas eu agora não estou lembrando. Então, doutor Marcelo falou: eles não são gente. Se eles fossem gente, a gente não matava eles para comer. Não se mata gente para comer, não é? Mata bicho. Mas eu não como cachorro, mas tem quem coma. Eu me lembro do pastor Calixto, o nosso missionário lá na Europa. Ele foi num desses países aí, eu acho que é Singapura, eu acho que ele foi nesse país aí. E o pastor que estava servindo de guia para eles, 20 e tantos pastores, eu acho, levou-os em um restaurante. E eles comeram aquela comida maravilhosa, maravilhosa. E quando saíram, o pastor disse: sabe o que vocês comeram? Vocês comeram um cachorro. Meu Deus do céu. Jesus amado. Aí todo mundo querendo vomitar, né? Mas já comeu, meu cachorro já está lá dentro. Então, é alimento, né? Tem gente que come gato, né? Eu soube de uma cidade aqui que na porta do estádio se vendia um churrasquinho e todo mundo adora. Eu mesmo comi uma vez esse churrasquinho. Eu estava nessa cidade uma vez e fui a um estádio de lá, um belíssimo estádio, e tinha um churrasquinho na porta, e na saída passava aquele churrasquinho na farinha, assim, a gente comia aquilo maravilhosamente. Depois eu soube e os gatos daquele bairro ali estavam sumindo todos. Era churrasco de gato. E o bichinho nem miava, né? Matava o bichinho. Então o doutor Marcelo falou que eles não são gente. Se fossem gente, a gente não matava eles para comer, né? E ainda, se a gente mata e come, né, o animal, o que é certo, é porque ele não tem alma.
Se tivesse alma, a gente não matava. Quem tem alma é gente. Então a ideia é que eles não precisam da obra redentora do Calvário. Agora, sobre a pergunta se há bicho no céu, aí eu creio que sim. Aí eu creio que sim. Não é bicho que foi salvo pela graça, não é? Por causa da condenação do pecado. Isso não existe. Eu me lembro que em um programa desses eu falei sobre um livro chamado Visões Além do Véu. Fantástico esse livro. Recomendo, embora eu não creio que, eu não sei se tem em português. Visões Além do Véu, de um missionário chamado Baker, H.A. Baker. Então, um menino crente, um menino muito sofrido na China, que foi apanhado na rua com outras crianças e foram levados para casa desse missionário. E esse menino se converteu de uma forma tão espetacular que ele teve uma visão. Ele disse que teve uma visão do paraíso, mas eu acho que ele se confundiu um pouquinho, porque não tem bicho no paraíso. No paraíso tem alma dos salvos. Então ele diz que os bichos que ele viu lá no arrebatamento dele eram todos mansos. Se você queria montar no elefante, você montava. E então eu não sei se porco-espinho no céu é manso, se vai ter porco-espinho no céu, mas ele diz que todos os bichinhos lá eram mansos, né? Então foi linda a experiência dele. E Pedro, em Jope, teve um arrebatamento no telhado. Lembra-se que ele viu um lençol estendido, descendo do céu, com bicho de tudo quanto era tipo. De onde é que esses bichos vieram? Eles vieram do lugar onde eles estavam, né? Além do mais, o que o Antigo Testamento fala sobre o milênio, sobre o reinado messiânico, fala que nesse reinado o lobo e o cordeiro vão comer juntos. Lobo e cordeiro. O leão vai comer palha como boi, né? Quem vai conduzir os bichos que moram juntos? Olha, Isaías fala no capítulo 11 que há bichos que no reinado messiânico moram juntos. Que bichos? Olha que confusão. Lobo, cordeiro, leopardo, cabrito, bezerro, leão novo, animal cevado. E aí quem vai conduzir esses bichos? Um menino pequeno. Um desmamado, diz a versão original. A leitura não. A lição original. Um desmamado vai conduzi-los. Pastor, a minha questão... ele falou sobre o elogio que fiz às mães, etc. Obrigado por isso, muito obrigado. Honra a quem merece honra, não é? E a esposa dele gostou da maneira como eu falei das minhas irmãs. É muito interessante. 5 irmãs, todas nasceram primeiro do que eu. E elas eram fantásticas. Elas cuidavam de nós. Nunca uma irmã nossa fez queixa de nós, a nosso pai, a nossa mãe. Elas mesmas resolviam o que se passava entre nós. E se a gente estava doente, a gente dormia com uma delas. De vez em quando botava a mão no nosso pescoço para ver se a gente estava com febre, dava o remédio na hora certa. Então eu tenho uma admiração muito grande por minhas 5 irmãs. Além de elas serem muito lindas, todas elas, elas são muito bondosas, foram muito bondosas comigo. Obrigado, irmão, obrigado. A honra é das mães, né? Pastor, Maranata é um rapax? Não, não é. Maranata não é rapax, porque Maranata aparece 2 vezes e o rapax só tem que aparecer uma vez. Maranata está em 1 Coríntios e também na primeira
Na primeira aos Coríntios e na segunda aos Coríntios tem a palavra Maranata. E ele perguntou qual foi o outro termo que eu usei com rapax. É rapax legomena. Você pode dizer rapax ou pode dizer rapax legomena. A gente simplesmente diz rapax porque todo mundo já sabe que é legomena, não é? Então, é por aí. E aqui a última é sobre a sentença hebraica. E o irmão respondeu perfeitamente que a sentença hebraica é predicado, sujeito e objeto. Essa que é a sentença. Agora, quando a sentença hebraica não vem por predicado, sujeito e objeto, algum está trocado, o sujeito, por exemplo, na frente, é geralmente em questão enfática. Quando quer enfatizar alguma coisa, então altera a sequência da sentença. Deixa de ser predicado, sujeito, objeto e pode ser sujeito, predicado, objeto para dar ênfase à sentença. Então, porque a ideia da sentença predicado, sujeito, é que quem vem primeiro é o mais importante, é a prioridade. Então, quando essa prioridade é alterada, é por causa de alguma ênfase. Pronto, meu irmão, eu acho que é mais ou menos por aí. Rapax legomena é o aparecimento de uma palavra somente uma vez. E não somente na Bíblia, mas em qualquer literatura, uma rapax legomena. Se só tem essa palavra uma vez, aquilo é uma rapax. Então é por aí, irmãozinho, eu acho que é mais ou menos por aí, e qualquer dúvida pode perguntar na próxima semana. Eu passo a palavra para você, Welber. Agora sim, 11h04 em Brasília, 11h04 na nossa capital. Nós estamos então com mais uma edição do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso querido pastor Pedro Moura, excepcionalmente hoje ele diretamente dos Estados Unidos, né, trazendo pra gente então mais essas respostas. E pastor, o senhor falando sobre os animaizinhos, né? Eu lembrei de um fato bem engraçado que aconteceu com uma amiga, irmã nossa que temos aqui. Ela falou que ela estava descendo o prédio, melhor, descendo do apartamento dela, né, no elevador e tal. Aí quando ela pega o elevador, tem uma senhora que ela tem um cachorrinho, e esse cachorrinho é o filho, exatamente, ela chama o cachorro de mamãe e por aí vai. E aí quando ela entrou, né, aí a Mary, essa amiga que eu acabei de falar do nome aqui, ela ficou olhando assim para o animal, né, que tava ali no colo dela, com sapatinho, com tudo. E aí ela ficou olhando ali e tal, aí ela falou, pois é, isso aqui é meu filho e tal, né? A senhora falou, né? Dizendo que o cachorro era o filhinho dela, e falou assim, né mamãe, dá bom dia dá bom dia pra moça. Aí ela disse que ela pensou o seguinte, ela falou, se ele me der bom dia, eu saio correndo, eu pulo desse elevador aqui. Então assim, nem Balaão, né? Exatamente. Bula, né? Exatamente, rapaz. Então de fato a coisa tá séria, né? Eu vi inclusive uma outra situação, uma cena bem que eu particularmente achei muito engraçada, né? Mas assim, a gente às vezes quando fala, tem gente que fica até ofendido. Mas eu vi outro dia num shopping, que agora os shoppings também estão permitindo, né? Entrada de pets e tal. E bem engraçado porque eu vi um pessoal com um cachorrinho, né? Passeando no shopping e tal, só que o cachorrinho num carrinho de bebê, né? Olha que coisa linda, coisa chique, né? Aí o cachorrinho de sapatinho e tal, xuxinha, né? E no carrinho de bebê. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, será que ele fala? Né? Mas assim, enfim. Mas é isso. E, infelizmente as pessoas estão de fato mesmo tentando humanizar os bichinhos, e isso é prejudicial totalmente para eles, né? Porque acaba com isso, eles ficam mais frágeis, né? Não sabem se defender como deveriam.
Mais ou menos por aí também. Bom, são 11h07, mas, meu pastor, e o nosso livro Desvendando Textos, Versículos Difíceis da Bíblia, então, todo vapor? Então, segunda-feira? Veja bem. Eu pedi à editora para me mandar a capa. Eles fizeram. A minha sobrinha fez a capa. Sim. E como eu resolvi colocar a marca da Rede 316 na quarta capa, e o pessoal mesmo lá na editora disse: não, pastor, não precisa mandar de volta para a designer, não. A gente coloca aqui como o senhor quiser. E o William me mandou várias formas que eu podia colocar na quarta capa. Sim. E então essa capa ela me mandou por e-mail, mas eu mandei fazer uma correção e ela disse que me manda hoje, e assim que chegar eu vejo se a correção está a contento e eu dou o imprima-se. Hoje eu imprima-se e ela está me dizendo que será em torno de 15 de junho por aí para o livro, mas o lançamento principal aqui em Salvador vai ser na convenção Batista Baiana, e a convenção é na última semana, então eu vou ter um tempo, mas não podem ter certeza que assim que chegar aqui eu mando para os irmãos. Inclusive conversei hoje com o Luiz, e o Luiz vai mandar a conversa toda para o William, porque é a ideia de colocar exemplares na loja da Junta de Missões Nacionais, e com um preço de 50% de abatimento para a Junta como oferta minha e de Dulce para a Junta de Missões Nacionais. Então, eu e a Dulce estamos combinando já, juntamente com a editora lá, quanto o livro deve custar. Então, nós estamos nos fixando em torno de 40 ou 50 reais para o livro. Então, se for 40, os livros que forem mandados para a livraria da Junta, a Junta tem 50. Se for o preço for 50, também 50, e a Junta só me repassa 50%. Então eles ficaram de me responder quanto a isso, e então eu só aguardo para logo que chegar enviar para ele. Não, se não houver interesse de colocar na livraria da Junta. Ouviu? Muito bem, então a previsão aí, mais ou menos dia 15 de junho será o lançamento, né? Vai estar liberado da editora, né? E aí vai ser lançado na Convenção Batista, que vai acontecer em Salvador, né? A Convenção Batista Baiana, não é? Isso. Agora eu tenho uma série de igrejas que estão pedindo o lançamento. Sim. Então esses outros lançamentos serão depois da Convenção Batista Baiana. Sim. Então, perfeito. Você pode inclusive já ver como é que está a agenda do nosso querido pastor Pedro Moura. Você pode entrar em contato aí através do Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, né? De repente você está com um evento na tua igreja aí e tal, então você vai ter oportunidade de estar esse livro está sendo lançado também na tua igreja, né? Além de o pastor participar aí da administrações e por aí vai. Sim. Muito é só bem. mandar o convite pelo e-mail e a gente agenda. Pronto. Ouviu? Perfeito. Maravilha. Bom, pastor, e aí nos Estados Unidos, como é que tá a agenda do senhor aí? Olha, esse final de semana eu vou, se Deus quiser, eu e a Dulce pretendemos ir à igreja onde a nossa filha é membro. Eu acho que o nome da igreja é East Point, mas eu não estou muito seguro do nome da igreja dela. Mas lá, essa igreja, a Leila ministra música da igreja, e lá eu vou rever pessoas queridas, inclusive o Cris, é o pastor da igreja, um grande amigo, e além de revê-lo, muito simpático, muito fraterno, e além de revê-lo, eu vou ter a oportunidade de ouvir um grande pregador. Gosto muito
do estilo dele de sermão. Ele prega, aqui diz verse by verse, versículo por versículo. Ele pega um livro da Bíblia e ele prega versículo por versículo. Eu gosto desse tipo, é o meu estilo mais exegético de pregar sermão expositivo, expondo o texto para a igreja. Eu acho que é o mais seguro de todos, não no sentido de que é mais espiritual, é mais santo, é coisa, mas eu acho que é o que ensina mais do que o sermão temático. E então o Lucas prega na igreja dele verse by verse. Ele agora está finalizando o livro de Marcos verse by verse, e agora ele vai entrar no livro de Juízes verse by verse, versículo por versículo. Então eu vou ter essa oportunidade de falar, de visitar o meu colega e amigo pastor Chris. Maravilha. Então, agora eu queria fazer um pedido de oração. Sim. Então veja bem, um amigo meu, membro da igreja desde criança, foi criado na igreja do Garcia. Ele é um pouco mais velho do que eu. Foi criado na igreja do Garcia. Os pais dele eram membros da igreja do Garcia. É o irmão Daniel Cerqueira. Esse nosso amigo, ele foi atropelado terrivelmente lá em uma das ruas de Salvador. Eu ainda nem sei que rua foi essa que ele foi atropelado. Ele está todo amarrado com aquela, como é que chama aquilo, eu anotei aqui para não me lembrar, né? Todo com aquele colete, né? Aquilo incomoda demais, e ele vai ficar 90 dias. Tipo colete cervical, né? Com aquele colete. Eu dou graças a Deus que ele não bateu a cabeça, não é? Sim. Deus poupou a vida do nosso amigo Daniel. Eu quero aproveitar para mandar um abraço bem fraterno para a mulher dele, chama Lindaura. Lindaura, quando veio do interior para Salvador, ela morou em nossa casa. E ela cantava os trabalhos que ela fazia dentro de casa, ela fazia cantando os hinos. E meu pai disse: essa moça tem uma voz muito bonita. Levou-a na escola de música da Bahia para ela fazer um teste. A professora não quis deixar ela sair de lá. Vai se matricular. Meu pai matriculou na escola de música da Bahia. Voz linda. Ela era solista da igreja do Garcia. Então estou mandando, porque ela cuidava da gente. A gente era bem pequeno e ela cuidava da gente. De vez em quando ela brinca: mãe, você! E deu mesmo. E continua até hoje membro da igreja. Mas oração pelo Daniel, e também pelo nosso amigo o pastor Edgar Barreto Antunes. Continuo pedindo orações por ele. Ele teve uma cirurgia muito delicada, levou várias horas a cirurgia dele, e graças a Deus ele está se recuperando. Eu acompanho a Márcia pelo Facebook, e de vez em quando vem alguma notícia desse querido amigo, pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, lá na Baixada, no Rio de Janeiro. Uma outra coisa, o Elber, que uma pessoa não entendeu bem ou não ouviu bem quando eu falei sobre desvenda os meus olhos. E eu dizendo que toda vez que eu vou ler a Bíblia, antes de ler a Bíblia devocionalmente, eu peço ao Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos. E ele achou que era um amuleto, isso, um abracadabra. Pastor, o senhor com amuleto? Disse: não, meu irmão, não é um amuleto, não, é uma oração bíblica. O salmista dizia: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas. E foi até a sugestão, quando eu falei com o Mouta e o Fabrício, quando eu falei com eles dois, que eu disse que eu
o meu plano era escrever um livro Desvendo os Meus Olhos, com aquela multidão de perguntas que chegava para mim na JUEP. Aí um deles estalou e disse: o programa vai ser Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, meu irmãozinho, olha, desculpe se eu não expliquei bem para o irmão, se o irmão não compreendeu bem, mas não tem nenhum abracadabra, não tem nenhum amuleto abracadabra é uma expressão hebraica para dizer assim: você chega na frente da porta e a porta abre. A porta abre. Isso é abracadabra, né? Aqui, na minha, precisa de chave. Então não é amuleto, não, é uma oração bíblica, está no Salmo 119. E como o Salmo 119 é bem pequenininho, eu peço para o irmão ler, que o irmão vai encontrar esse versículo. Vai encontrar. Rapidinho, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Já falei sobre os irmãos que perguntam sobre Ana, Clara e Luísa, né? Eu já falei no começo que elas estão bem, estão se recuperando, graças a Deus por isso. Então, irmão, eu posso lhe dar a palavra para você mandar as questões que hoje são práticas, né? Muito bem. Hoje, então, questões práticas, né? Sobre a ceia do Senhor é o assunto de hoje. E então eu já quero partir para o assunto de hoje, para que o pastor possa estar ministrando aquilo que o pessoal mandou, né? Ministrando as respostas das perguntas que o pessoal mandou. Então vamos lá. Podemos então, meu pastor? Por favor. Ok. Então as questões são as seguintes. A pessoa está dizendo assim: pastor, eu li o seu livro A Ceia do Senhor e queria lhe pedir para o senhor explicar as questões que estou encaminhando. Fizemos um estudo desse capítulo no estudo bíblico da igreja, mas não houve concordância em tudo. São estas as questões. Quem deve celebrar a ceia do Senhor? Quem deve servir a ceia do Senhor? Quais são os elementos da ceia do Senhor? Onde a ceia do Senhor deve ser celebrada? Que tipo de celebração o Senhor adota? Ceia livre, ceia restrita, ceia ultra restrita? E a sexta e última pergunta: o Senhor admite que crianças, filhos de crentes, podem participar da ceia do Senhor? Se o Senhor admite ou não admite, poderia justificar? Essas são as perguntas. Eu tô com uma netinha aqui, Indira, me dá essa coisa linda aqui para eu mostrar aqui, ao Elber. Sim. A minha última netinha, a gente veio aqui para o aniversário dela. Eita. O nome dela é Elis Alessandra. Elis é o nomezinho dela e Alessandra é o nome do vovô dela, que já está na glória, e que chamava-se Alexandre, né? Alejandro. Essa daqui é a... Meu Deus do céu, que coisa linda. Tira essa peta da boca, que você fica mais bonita, essa peta da boca. Essa coisa linda. Que Jesus fez um aninho amado. E a gente veio pro aniversário dela. Agora chega pra lá. E ali tem o boy. Quer vir aqui, boy? Depois. Então, vem cá, deixa eu lhe mostrar o Boaz. O Boaz também, senão... Não, o Boaz já não quer vir. O Boaz não quer vir? E o Lucas, meu filho, disse que esse nome Boaz é porque Boaz era um bom marido. Sim. Tá certo. Olha o Boaz aqui, comigo aqui. Olha ele aqui. Fala, Boaz. Fala, Boaz. Bom dia, Boaz. Bom dia, Boaz. Ele tá ali com o Spider dele, o Homem-Aranha dele. Ok. Legal. Vamos lá, meu irmão. Posso responder? Por favor, meu pastor, fica à vontade.
Deixa eu, a câmera eu tirei do lugar. Ok. Olha cá. Então, quem deve celebrar a ceia do Senhor? Olha, Welber, eu estou entendendo que esse celebrar, a acepção poderia ser presidir. É nesse sentido que a pessoa, eu estou imaginando que sim, não é? Porque quem é que vai presidir a mesa do Senhor, que é a mesa da ceia? É uma das mesas, né, que o livro de Atos fala, a mesa do Senhor. Então, eu acho que deve ser o pastor. Pastor, não é ser exagerado, diga. Pastor, me perdoe, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, só para eu sei que acho que o senhor vai falar sobre isso também, mas caso o senhor não vá tocar sobre esse assunto, é que eu já vi também polêmicas a respeito disso, a respeito de que se mulher, né, se ela poderia celebrar a ceia e se sim ou se não, né, o porquê também. Não sei se o senhor vai encaixar nisso daí, se tem como o senhor responder, mas pensa nisso daí. O nome disso é camisa de 11 varas. Você sabe, camisa de 11 varas é símbolo de desconforto. De desconforto. De saia justa. Mas se não for tranquilo para o senhor responder, o senhor pensa nisso daí, estuda se for o caso, né, a resposta, e você pode trazer na semana que vem. Eu achei que o senhor ia falar sobre isso também, mas vamos lá, continue. Pela resposta que eu vou dar, você vai entender qual é a minha posição. Ok, mas deixa eu lhe falar. Camisa de 11 varas é uma camisa com 13 metros. Então, como é que uma pessoa se ajusta dentro de uma camisa de 13 metros? É sinal de desconforto e de dificuldade. Mas olha, a minha resposta, depois você me diz, não, Pedro, você não respondeu tudo. Aí eu insiro no programa da próxima semana, tá certo? Sim. Então veja, eu entendo que a acepção de celebrar aqui seja presidir. Então, só para ajustar, eu coloquei a pergunta que veio para mim, como ele fez a pergunta, e geralmente eu não altero a pergunta do ouvinte. Então, mas aqui é um ajuste para a ideia de presidir a mesa. Então, eu acho que deve ser o pastor da igreja. Eu tomo por base que quem presidiu a primeira ceia foi o Senhor Jesus. E quem era o líder dos 12? Era Jesus. Ele era o pastor dos 12. E então a primeira ceia deve ser o modelo da igreja. Jesus presidindo, né? Ele estava com 12 apóstolos ali, mas quem presidiu foi ele. Então houve um líder que tomou assento, né? Que tomou a presidência, né? Então durante o dia o Senhor Jesus mandou 2 apóstolos prepararem a ceia. Olha as tarefas distintas, não é? Pedro e João foram preparar a Páscoa, e a sequência da Páscoa seria a ceia do Senhor. O Senhor Jesus disse: esse pacto é novo, esse pacto é novo no meu sangue. Esse pacto não é o pacto no sangue do bichinho lá, do cordeiro lá, né? O nome do Novo Testamento em hebraico é Habrita Hadashah. Habrita Hadashah significa um pacto que é novo. Então, eu creio que o pastor é quem deve celebrar. E no caso da impossibilidade, no caso da ausência do pastor por algum motivo, no caso da igreja estar em comissão de sucessão pastoral, eu não acho que qualquer pessoa deve celebrar a ceia.
Se a igreja tem um pastor que é membro da igreja, ele deve celebrar a ceia. E até vou mais adiante, se a igreja não tem membro, pastor, para celebrar a ceia, a igreja deve convidar um pastor para ele vir e celebrar a ceia. No meu entendimento, essa é a maior pergunta. Não pode ser qualquer pessoa, pegou aquela pessoa lá para celebrar a ceia. Não pode. O Senhor Jesus não pegou qualquer pessoa do grupo para celebrar a ceia, ele celebrou. E então a ideia é o pastor é que deve há sugestões distintas sobre isso. Por exemplo, uma delas é que um irmão membro da igreja pode ser escolhido para presidir a celebração. Eu não quero parecer intransigente, porque o que passa na minha cabeça é que há um modelo no Novo Testamento, e é esse o modelo que eu devo seguir. Qual é o modelo do Novo Testamento? O líder presidiu a primeira ceia, e esse líder era o Senhor Jesus. Quando eu pastoreava e pastoreei 5 igrejas, eu nunca abri mão disso. Quem celebrava a ceia era eu. E como o Senhor Jesus deu uma tarefa a Pedro e a Tiago para eles prepararem, então os diáconos tinham a tarefa específica deles, que não era a de presidir a mesa, mas era a tarefa de cuidar da mesa. E então, geralmente eu fazia a análise de um texto bíblico, que há muito texto bíblico que você pode usar no dia da ceia. Muitos hinos, cantando muitos hinos antes. Depois uma análise de um texto que podia ser do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Por exemplo, por que não celebrar a ceia com o Salmo 114? Olha para a riqueza daquele salmo. Então, e há outros textos. Então, eu ia interpretando aquele texto, comentando aquele texto, e os diáconos já preparados, eles iam acompanhando a minha preleção, e eles iam dando consequência prática, não é? Havia um diácono que liderava os demais, e eles iam acompanhando a sequência da minha análise, da minha interpretação daquele texto. E então, até o momento de sair para a distribuição e voltar, quando eles voltavam, eu os servia, e eu sempre, até hoje, quando eu tenho o privilégio de celebrar a ceia do Senhor na minha igreja, já tive várias vezes, Igreja Batista do Garcia, eu entrego aquele pão à pessoa e ao diácono que está ali participando, eu digo: é o corpo do Senhor em memória do sacrifício dele. E quando eu entrego o cálice, pela mesma forma, eu digo àquele irmão: é o corpo do Senhor em memória do sacrifício dele. Então, qual é a conclusão para essa primeira pergunta? É que na ceia do Senhor há tarefas distintas. Na celebração da ceia do Senhor, na mesa do Senhor, há tarefas distintas. Então, a tarefa de presidir é do pastor. A tarefa dos diáconos é de auxiliar o pastor na mesa, cuidando dos elementos da ceia, além de preparar a ceia do Senhor. Mais ou menos por aí essa ideia. A segunda questão é quem deve servir a ceia. Imediatamente, os diáconos da igreja. Também não é qualquer pessoa. Na primeira ceia,
celebrada pelo Senhor Jesus lá no cenáculo em Jerusalém, ainda não havia diáconos. Quem serviu a mesa? Os 12. Lembre-se que Jesus ordenou, né, que eles fizessem isso. Então há uma distribuição de tarefas e nada melhor que pessoas que foram ordenadas pela igreja para servirem a mesa. Então quem deve servir a mesa do Senhor são os diáconos. E eu estou suportando isso aqui com o texto de Atos capítulo 6, versículo 2. E o que eu estou respondendo aqui nessas perguntas práticas não são da minha cabeça, não, tem minha interpretação, mas está tudo respaldado em textos bíblicos. Ele não pode chegar ensinando aqui uma doutrina sem procurar o respaldo na palavra de Deus. O contrário gera heresia. Você traz para dentro da palavra de Deus a sua doutrina, ou a doutrina da sua igreja. Não, isso é diferente. Isso redunda em heresia. Mas quando você ensina respaldado, como em Atos 2:42, a igreja em Jerusalém permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Isso é fundamental. Atos 2:42 é fundamental para a igreja permanecer na doutrina dos apóstolos. Porque para que a igreja seja apostólica, a igreja com nome de apostólica, mas não é apostólica. Porque a igreja, para ser apostólica, ela tem que permanecer na doutrina dos apóstolos. Então, no passado, nas igrejas tradicionais, eram os diáconos, somente os diáconos. Às vezes um pastor, membro da igreja, ou um pastor visitante era convidado para participar da mesa, mas isso era gentileza do presidente da mesa. Pura gentileza do presidente da mesa. Agora, seria uma heresia uma pessoa não diácono emprestar seu concurso em uma celebração da ceia do Senhor? Não é que seja heresia. Não é uma heresia, mas não é o modelo do Novo Testamento. Então, mas é porque ele tem o título de diácono. Não é nem o munus. Não é nem o munus. É porque eles foram separados pela igreja, provados pela igreja, examinados por um concílio convocado pela igreja para a tarefa específica de servir. E a Bíblia, no livro de Atos, fala em 2 mesas. E então, eu não creio que seja ideal uma outra pessoa que não é um diácono da igreja servir a mesa do Senhor. Eles cuidarão da mesa, os apóstolos disseram, das mesas, os apóstolos disseram na igreja em Jerusalém. Então, sempre em meus pastorados, 5, eu tinha reuniões com os diáconos. Eles já sabiam tudo que iam fazer. Me reunia com eles para planejar. A próxima ceia do Senhor vai ser que dia? É daqui a 2 semanas. Então, qual é o dia da nossa reunião? Já está no calendário. E então a gente planejava aquela cerimônia. Tratávamos de tudo, até da apresentação e da aparência daqueles irmãos. Pedia aos diáconos que se apresentassem com a melhor roupa, barbeados, sapatos limpos, gravata.
e pedia às mulheres que eram diaconisas que viessem com o melhor vestido, fizessem sua boa maquiagem, cuidasse dos seus cabelos. Era tão bonito e vê-los assim. E eles ficavam alegres, né? Quem não gosta de estar bem vestido, né? Uma vez um diácono me perguntou assim: pastor, isso faz alguma diferença? Dizer para uma irmã vir bem vestida para a Assembleia? Eu disse: na cerimônia não faz diferença na cerimônia. O que faz a diferença na cerimônia é não celebrar conforme o modelo do Novo Testamento, né? Não pode nem tirar nem botar nada do modelo do Novo Testamento. Então, mas isso é a cabeça do pastor Pedro Moura. O pastor Pedro Moura é retrógrado. Olha, meu irmão, eu posso ser retrógrado, mas o que eu quero dizer é que tudo que eu digo nesse livro aí que o irmão leu, não foi o irmão que me chamou de retrógrado, é hipotético o que eu falei. Então, tudo que eu escrevi nesse livro está respaldado no Novo Testamento. Não tem nada que antes não tenha o texto bíblico ensinando. De modo que era lindo ver aqueles irmãos felizes, né, em estarem assim. Então, a pergunta dele é que diferença faz? Não faz. Na celebração não faz. Mas a aparência é da noiva. Nós não somos a noiva. Você já viu uma noiva com cabelo preso com borrachinha de dinheiro? Quem já viu isso? Não. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que a igreja desce ataviada como uma noiva para o seu noivo. O noivo fica lá na frente da igreja esperando aparecer aquela mulher. Quando se parece aquela mulher, aí fica apaixonado, porque ela está mais bonita do que nos outros dias, porque ela se preparou, não prendeu, não botou qualquer coisa na orelha, não, e botou um broche muito lindo, se tem broche em roupa de noiva, não sei, mas ela está bonita para o seu noivo, e é assim que a igreja deve estar preparada. Eu me lembro que isso motivou os membros da igreja. Foi muito interessante que os diáconos sorriam lá no gabinete, que ele dizia: viu como a irmã está vestida hoje lá? Por quê? Porque ela sabia que os diáconos estavam bem vestidos, que as diaconisas estavam bem vestidas. Então, a ideia da resposta é a noiva. Somos a noiva. Então, quem deve presidir a ceia? Pastor da igreja. Quem deve auxiliar o pastor na mesa da ceia? Os diáconos. E tem diácono e tem diaconisa. Mas no Novo Testamento não tem pastor e pastora. Não tem. No Novo Testamento não. Pode ter em algum lugar, mas não no Novo Testamento. Não há como encontrar uma pastora no Novo Testamento, a não ser Raquel, pastora de ovelhas. Aquela linda esposa do Jacó. Então, quem vai presidir? O pastor. Sempre o pastor. Ou um pastor convidado. E quem deve auxiliar? Os diáconos. Sempre os diáconos. E quando falo diácono e diaconisa. Mais ou menos por aí. Vamos à terceira. Quais são os elementos da ceia? Pão e cálice. Dois elementos da ceia. Não há indicação do ázimo, aquele pão sem fermento, no Testamento não. Para a ceia do Senhor não. Para a Páscoa sim. Não há indicação do vinho na ceia do Senhor. Os termos usados para a ceia do Senhor são
fruto da videira, cálice. São termos, há outros agora que estão me passando, são termos usados, mas vinho, oinos, em grego, essa palavra nunca aparece na celebração da ceia. E lembre-se que são vários os testemunhos para a celebração da ceia. Nenhum dos autores inspirados usou oinos para o segundo elemento da ceia do Senhor, embora, não é, oinos fosse tão comum naqueles dias e mais ainda nos dias de hoje, né? Então os elementos são pão e fruto da vide, fruto da videira. E o pão não é o ázimo, como está na Páscoa. O pão é artos, é farinha de trigo misturada com água. É esse o pão. Na Páscoa eram os ázimos sem fermento, mas o pão que foi usado na ceia foi artos, pão comum. Então, quanto ao segundo elemento, que é o cálice, reforçando o não uso da palavra vinho, mas fruto da videira, o cálice, eu sou, nesse sentido, de opinião de que não seja vinho na mesa do Senhor. Apesar do nosso maior teólogo de todos os tempos, Dr. A.T. Robertson, ele entende que a palavra que aparece não é a palavra para vinho, mas ele entende que pode ter sido vinho o elemento usado na mesa da celebração da primeira Páscoa, porque ela seguiu-se a ceia do Senhor, seguiu-se a Páscoa. E na Páscoa os judeus bebem vinho. Jesus era um judeu e ele estava ali celebrando a Páscoa, a festa do seu povo. Ele estava celebrando ali. Mas eu entendo que eu devo continuar com o modelo artos, pão comum, não é ázimo, e é fruto da videira e não o vinho que foi usado pelo Senhor Jesus e os apóstolos na celebração da primeira ceia. E Paulo ainda, o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 21, ainda agrava a situação em defesa do não vinho para a celebração da ceia. Porque Paulo disse que em Éfeso havia crentes que se embriagavam. Eu me lembro de eu estar em uma igreja em Paris. Era cálice comum. A Dulce não quis beber. Mas eu bebi do cálice comum. E eu dei um golinho rápido. Era vinho. E eu observava que as mulheres davam um golinho rapidinho no vinho, mas os homens se demoravam. E então tinha que sempre reabastecer aquele cálice comum com o vinho. E depois, conversando com a pessoa, era um menonita, já aqui no Brasil, ele disse assim: toda igreja que tem cálice comum e é vinho, os homens demoram muito, porque eles bebem em oração, eles ficam com o cálice na boca em oração, por isso que eles demoram muito. Isso que acontecia lá em Corinto, que eles se embriagavam celebrando a ceia do Senhor. É por isso que há condenação, não é?
não por causa do vinho, mas pela maneira de se fazer da ceia do Senhor uma festa de bêbados. Então há uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que alterou tudo, alterou os elementos, criou um elemento chamado hóstia, né? Não serve o segundo elemento, que é o cálice, e a justificativa é que a hóstia já contém o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Hóstia é uma palavra latina que significa vítima, mas essa palavra não existe no Novo Testamento. Está colocando dentro da celebração da ceia um elemento inexistente. A celebração da ceia do Senhor, que tem um modelo de Jerusalém lá no cenáculo. Então, a conclusão que eu chego é que a Igreja Católica Apostólica Romana não celebra a ceia do Senhor. Até o nome da celebração eles já mudaram para a Eucaristia. Quando a Eucaristeo é agradecer. Jesus deu graças, isso é Eucaristeo. Mas eles pegaram e o nominativo, Eucaristia, trocaram o nome da celebração do Senhor. E com essa mudança de elementos e de nome, essas coisas todas, eles privam os fiéis do verdadeiro ensino, assim como privam os fiéis do cálice. Na Igreja Católica, o fiel só recebe o pão, que não é pão, que não é artos, que é hóstia, palavra latina que não existe no Novo Testamento. Então, por que essa igreja faz isso? Porque eles são transubstancialistas. Eles creem que a hóstia, pela ordem de um sacerdote, se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. E eles creem mais ainda, e ensinam mais ainda, que o Senhor Jesus desce do trono em obediência a essa ordem do sacerdote, e a hóstia vira Jesus. Quando ele levanta a hóstia, ele está levantando Jesus. Quando ele come a hóstia, ele está comendo Jesus. Mas não tem esse ensino no Novo Testamento. Os elementos da ceia do Senhor não são consubstanciados nem transubstanciados. Eles são simbólicos. Todos eles são simbólicos. Para essa igreja não existe o fazei isto em memória de mim. Eu tenho um hinozinho no CD Cantação Doutrina que fala essa expressão aramaica do Senhor Jesus, lezirroni, quando Jesus diz zota su lezirroni, isto fazei para lembrar de mim. A ceia é para lembrar do Senhor Jesus. E nós tivemos, né, uma contribuição, né, ruim, tanto de Calvino quanto de Lutero, sobre os elementos da ceia do Senhor. Então, para Calvino, eles se consubstanciavam. Para Lutero, eles transubstanciavam. E quem salvou toda essa história foi Zwingli, porque Zwingli disse a Lutero: fazer isto em memória de mim. Na expressão isto é o meu corpo, Zwingli disse: isto representa o meu corpo. Isto é o meu sangue, isto representa o meu sangue. Então foi Zwingli que salvou a interpretação sobre os elementos
da mesa do Senhor. Onde a ceia do Senhor deve ser celebrada? Na igreja. Só na igreja. O sentido aqui de igreja é o local onde a igreja se reúne habitualmente. Alguém perguntou isso uma vez ao Dr. Criswell, que foi pastor por muitos anos, parece que 50 anos, da primeira igreja batista de Dallas, Texas. Alguém perguntou isso a ele. Ele disse, o local, estou lendo aqui, e aqui vão as aspas, o local da celebração da ceia, creio, deve ser onde os crentes se reúnem para a adoração da igreja local. E Dr. Criswell está respaldado em quê? Em Paulo. Paulo diz na 1 Coríntios 11, 20, quando vos reunis na igreja. É o local habitual em que os crentes se reúnem. Fora disso, irmãos, estamos abandonando o caráter congregacional da igreja. Somos um só pão, diz Paulo. Não é só pão, não, é um só pão. 1 Coríntios 11, 17. E essa expressão, um só pão, é símbolo da igreja. De modo que não sou adepto de ceia fora do local habitual do templo por ordem do apóstolo. Quando vos reunis na igreja. Não sou adepto de ceia online, não sou adepto de ceia levada para pessoas enfermas, não sou em casa, não sou adepto de ceia levada para pessoas em hospitais, não sou adepto de ceia dada a transeuntes, crentes ficarem na porta da igreja com bandeja de pão e do cálice, os carros da rua passando, eles vão entregando, não sabem nem quem são aquelas pessoas. Isso é banalização da ceia do Senhor. E chama a atenção que a ceia levada para enfermos é prática da Igreja Católica Romana. Nós só estamos imitando a Igreja Romana. E eles dão até como se fosse uma extrema unção. O papel da ceia do Senhor não é esse. Não é de uma pessoa que está morrendo tem que tomar a ceia do Senhor. Não tem esse ensino. A ceia é para lembrar de Jesus, e a ceia não é para salvar ninguém do inferno. Quem salva é Jesus, pela fé. O que eu tenho que fortalecer é a fé do meu irmão que está doente, do meu irmão que está com um diagnóstico ruim. Eu fortaleço a fé desses irmãos. Então, chama atenção para a ceia em casa. Fique em casa, assista o culto pela TV e celebre a ceia. Quando a igreja está celebrando no templo, celebre em sua casa. Isso é judaísmo. É uma volta ao judaísmo. É uma volta ao que Paulo chamou de esterco. A superioridade do cristianismo é gritante em relação ao judaísmo. E o Senhor Jesus instituiu a ceia e deixou para trás a Páscoa. Comer em casa é Páscoa. Comer na igreja é ceia. Comer em casa é a comida do judaísmo. Comer, quando reunido na igreja, é a comida do cristianismo. A ceia é a comida do cristianismo. A Páscoa é a comida do judaísmo. Que tipo de celebração o Senhor adota? Ceia livre, ceia restrita, ceia ultra restrita? Ceia restrita. O modelo do Novo Testamento é a ceia restrita. Jesus só partilhou com os 12. Mas Jesus podia convidar. O dono do cenáculo foi tão simpático.
cedeu a sua casa, mas não convidou. Então, só para os crentes. A ceia restrita é ceia só para os crentes, membros da igreja. Se houver um irmão de outra igreja, ele deve ser convidado a participar, sim, né? Mas tanto os membros da igreja quanto os visitantes crentes convidados para a celebração da ceia devem todos estar em comunhão com a igreja. Fora da comunhão, não. Crente em disciplina não deve participar da ceia do Senhor. Ele está em disciplina. Ele não deve participar da ceia do Senhor. Então, não crentes visitantes devem participar. Não crentes visitantes não devem participar. Repito, não crentes visitantes não devem participar. Ora, sem batismo não pode haver ceia. O batismo é a porta de entrada na igreja. Por isso que o batismo antecede a ceia. Então, só depois do batismo é que a pessoa é arrolada na membresia da igreja e essa pessoa participa da ceia do Senhor. Ceia livre de modo algum. A ceia livre banaliza a ordenança. Qualquer um pode tomar. A ceia ultra restrita nunca. Por quê? Porque a ceia ultra restrita é uma forma de eu dizer a você: a sua igreja não é igreja. Igreja é somente a minha igreja. Então fique aí sentadinho, não participe da ceia do Senhor, porque você não é membro da igreja do Senhor. A minha congregação é a igreja do Senhor, a sua não. Então, ceia livre e ceia ultra restrita não são ceias a serem celebradas na igreja do Senhor. Uma porque banaliza e a outra porque discrimina o irmão em Cristo. Finalmente, o Senhor admite que crianças, filhos de crentes, podem participar da ceia do Senhor? Se o Senhor admite ou não admite, poderia justificar? A minha resposta é nunca. Crianças nem direta, nem indiretamente. Chama-se pedocomunhão. A comunhão da criança. Batismo é para pecadores que confessam seus pecados, são batizados em águas e arrolados na membresia da igreja. Então, a ceia do Senhor é para esses pecadores. E criança só é batizada quando ela tem condição de confessar seus pecados e aceitar o batismo, ordem do Senhor, pela fé em Jesus. As crianças precisam ser estimuladas à fé e não contempladas direta ou indiretamente com os elementos da ceia do Senhor. A prática de envolver crianças na ceia do Senhor não é boa. O ideal é que crianças devem, durante a celebração da ceia, e eu falo durante a celebração da ceia porque eu fazia isso nas minhas igrejas, as crianças vinham das classes delas para sentarem ao lado de seu pai e de sua mãe, para que papai e mamãe explicassem tudo o que elas precisavam saber a respeito, o simbolismo, os elementos, os hinos que estão sendo cantados, porque come um pedacinho de pão, porque bebe. A criança precisa ser orientada por seus pais durante a celebração da ceia. Experimente ficar com seus filhos durante seus filhos ao lado durante a celebração da ceia, para você explicar o
o que está acontecendo ali. Isso é importante. Eles saibam que a ceia do Senhor é uma celebração para lembrar de Jesus. E é uma celebração para os membros da igreja. E eles ainda não são. Filho de crente não é membro da igreja. Mas ele vai ser ensinado, né? Para um dia eles tomarem a decisão pessoal intransferível de serem batizados para serem arrolados na membresia da igreja. Mas participar da ceia antes do batismo, nunca, né? A pedocomunhão não é ensinada no Novo Testamento, é invenção de uma igreja que eu já referi aqui. Portanto, crianças devem sentar com seus pais e não participar nem direta nem indiretamente. Um dia, então, com esse aprendizado, com esse cuidado dos pais, com a oração dos pais, esses pais vão ver com alegria seus filhos descendo as águas do batismo, tornando-se membros da igreja e participando com a igreja da ceia do Senhor. Palavra sua, meu irmãozinho. Muito bem, o som estava bem alto aqui e a gente teve um probleminha no nosso retorno, mas agora são 12:04, estamos com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura. Amém. Tá me ouvindo, meu irmão? Muito bem, 12:04 na rede, 12:04 na nossa capital. Estamos diretamente aqui de Brasília com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura lá nos Estados Unidos. Eu não vou arriscar falar o nome da cidade, pastor. Você já falou 2 vezes, mas eu. Louisville. Louisville, isso. Louisville. É a Vila de Luiz. Pronto, então tá aí. É a Vila, aí Luiz, é a Vila do Lulu. Então, então Luiz, você quando for nos Estados Unidos, você já pode ir na sua vila, tá autorizado. Mas muito bem. Gente, 12:04. Olha, mais uma vez lembrando, né? A gente às vezes sempre recebe aqui perguntas do pessoal porque o assunto é maravilhoso, né? E assim, são tantas perguntas que vêm na cabeça da gente, né? E eu tenho certeza que não é diferente na cabeça dos nossos ouvintes. E aí eles ficam tudo malucos, mandando pergunta pra cá. Gente, é o seguinte, ó, vocês vão mandar pra Ministério pastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail. Você vai mandar, mas manda agora, senão você vai esquecer, ou então você vai fugir da sua cabeça. Você manda agora lá, entendeu? Porque, meu pastor, vai dar pano pra manga isso aqui, viu? Eita. Vai dar pano pra manga esse negócio aqui. O Dr. Barclay, eu estava conversando com a Dulce essa noite. O Dr. William Barclay é um grande teólogo inglês. Ele tem um precioso livro sobre a ceia do Senhor. E está inclusive nas referências do meu livro. Ele diz que nunca vai se escrever um livro sobre a ceia do Senhor que tenha o acordo de todos. Olha aí. Nunca. Olha, é verdade. Todos os que eu li tinham coisa que eu não queria. Olha aí. Eita. Então, semana que vem, com certeza, vai ter. Vai dar pano pra manga esse negócio aí. E pra você que de repente tá aí, né? O livro A Ceia do Senhor, como é que tá, pastor? Ainda tem? Tem, sim. Nós fizemos uma quantidade um pouquinho maior, ainda sim. Temos ele, mas ele tem pela misericórdia de Deus, uma aceitação muito grande. Pois é, isso mesmo que eu ia falar. É um livro muito que seria interessante você adquirir agora, né? Para que chegue o mais rápido possível.
porque eu acredito que vai até te ajudar dentro das tuas dúvidas, né? E as dúvidas que ficaram, inclusive agora, quando o pastor estava ministrando. E então acho que vale muito a pena você adquirir esse livro, A Ceia do Senhor, né? Você pode adquirir na loja virtual do pastor, né? A loja virtual do pastor Pedro Moura, ou então através do e-mail. Você pode pedir, faz o pedido pelo teu e-mail, manda o endereço, tudo direitinho, aí ele vai ver lá como é que faz a questão de pagamento, e aí você já recebe em casa o livro A Ceia do Senhor, do pastor Pedro Moura, que tá top demais, né? Meu pastor, eu quero devolver pro senhor, para que o senhor possa fazer aí a sua conclusão. Rapidinho. Então, o que eu quero dizer a meus queridos irmãos é que tudo que eu disse aqui, eu não disse da minha cabeça. Evidentemente que entra a minha interpretação, mas o embasamento é o ensino apostólico, o ensino dos apóstolos. Os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ordem devia ser Marcos, Mateus e Lucas, descreveram tudo o que aconteceu na ceia. Depois veio João, que não é sinótico, não falou especificamente sobre a ceia, mas falou o que os outros não haviam falado. E depois veio Paulo, não é? E sistematizou, à luz do seu altíssimo conhecimento e sabedoria e inteligência e cultura. Ele diz que ele recebeu tudo do Senhor, e então ele fez a sistematização da ceia do Senhor, notadamente em 1 Coríntios capítulo 11, não é? No capítulo 10 ele fala de uma outra mesa, que é a mesa dos demônios, e no capítulo 11 ele fala sobre a mesa do Senhor. Então a minha análise, a análise do livro e tudo que eu prego sobre o assunto, eu busco o apoio da palavra de Deus. Todos os comentários que fiz aqui dessas perguntas práticas foram embasados no que os apóstolos ensinaram sobre a ceia do Senhor. Então, deixe-me concluir com essa frase que está na quarta capa. Nessa quarta capa aqui do livro tem essa frase que eu vou ler aqui agora para vocês. Durante 2000 anos, em obediência à ordem do Senhor Jesus, a igreja que permanece na doutrina dos apóstolos se reúne no seu local habitual de culto para relembrar e anunciar a morte do Senhor Jesus no Calvário até que ele venha. Então, o nome dessa ordenança, ainda continuo lendo aquela sentença, o nome dessa ordenança é Ceia do Senhor. Esse é o nome. Há outros nomes no Novo Testamento, Mesa do Senhor. Então, mas este é o nome dado pelos apóstolos. Paulo diz, é a ceia do Senhor que estamos celebrando. E então, finalmente, a ceia do Senhor deve ser celebrada pela igreja, na igreja e para a igreja. A ceia do Senhor deve ser celebrada pela igreja, na igreja e para a igreja. Um abração, meu irmãozinho, estou aqui feliz da vida em participar mais uma vez do Desvendando, e aqui diretamente dessa cidade fria, mas uma cidade muito fraterna, muito calorosa, de muitos amigos, de muitas lembranças, de muita saudade, e sobretudo onde estão 2 filhos, que é a Leila e o Saulo, e hoje aqui o Lucas está também, que o Lucas veio lá da Flórida, não é? Então aqui estão nossos 3 filhos, nossos 9 netos e nossos
genro e noras. Nós damos graças a Deus por essa bênção. Amém. E mando uma saudação daqui de Louisville, que tem frio nas mãos, mas o coração está quente. Amém, tá certo. Meu pastor, nós que agradecemos mais uma vez a sua presença e participação aqui junto com a gente, né? Em nome de toda a audiência, em nome de toda a equipe da Rede, a gente é grato muito a Deus, né, por essa oportunidade de estar sempre te ouvindo aqui na sexta-feira, e tenho certeza que tem sido bênção demais para muita gente, conforme o feedback que a gente tem recebido aí de todo esse povo de Deus. Nós aqui agradecemos. Ótimo fim de semana, então. Deus continue te abençoando. Lembrando que previsão do livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia é mais ou menos dia 15 de junho. Lançamento vai ser na Convenção Batista lá em Salvador, na Convenção Batista Baiana, né? Lá em Salvador. E vai ser na última semana, né? Que você falou, de junho, né? E para você que quer adquirir os livros do pastor, tanto esse que vai vir, né? Que tá aí fresquinho, né? Que vai estar, tá saindo ainda, né? Tá fresquinho, não, tá no forno. Então, mas vai estar saindo. Então, lembrando que você pode adquirir nas lojas, melhor, na loja virtual aí do pastor Pedro Moura, ou então através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com, inclusive o livro A Ceia do Senhor, que você tem que conhecer, um livro pequenininho que a gente lê aí em 3 dias. Você lê esse livro com muita tranquilidade, né? E tem muitas referências lá e tal, que vale muito a pena você ler com a Bíblia do lado. Acho que por isso até que demora os 3 dias. Mas olha, vai haver um lançamento antes da convenção, na cidade de Picos. Não é Picos, não é Paraíba. Teresina. Picos é Teresina. Não, Teresina é a capital. Como é o nome do estado? Piauí, perdão, pastor, é verdade. Piauí. Em Picos, no Piauí, vai haver mas por aproveitar que nós estamos fora lá, não vai ter oportunidade de outro lançamento lá, então nós vamos lançar lá na igreja, na cidade de Picos, no Piauí. Agora, o lançamento oficial e tudo é que eu estou agendando com a liderança da convenção, para nós lançarmos na Assembleia da Convenção, ou na Assembleia da Ordem, da convenção, ou nas duas coisas, se Deus quiser. Muito bem. E a agenda está aberta aí do pastor, para que você possa também, se você quiser levá-lo à igreja, para que possa acontecer também esse lançamento, né, do livro, e conhecer todo esse trabalho, que você possa ficar à vontade e entrar em contato através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Meu pastor, ótimo fim de semana. Deus te abençoe a sua casa. Amém. Dá um abraço lá em casa. Amém. Abençoe toda a equipe da Rede 316, abençoe a nossa junta de missões nacionais que mantém e administra esse trabalho. Amém. Eu tenho muita admiração pela administração de nossas juntas e oro por elas e sei que o Senhor está comandando homens que foram escolhidos por Ele para esse grande desiderato, entendeu? Amém. Um abraço, meu irmão. O Senhor te guarde, te abençoe na sua saída e na sua entrada. Amém. Obrigado, meu pastor, igualmente. Deus abençoe. Um forte abraço na nossa querida irmã Dulce e todos os filhos e netos. Que Deus continue abençoando vocês aí, e até sexta-feira, permitindo Deus. Lembrando que sexta-feira, gente, a gente tinha esquecido esse detalhe aqui, ó. Distinguindo o Velho Testamento do Novo Testamento. Vai ser bom, hein, esse negócio aqui. Semana que vem, então esse vai ser o assunto. Distinguindo o Velho Testamento do Novo Testamento. Imperdível. Olha, na próxima sexta-feira. Abraço, Deus abençoe, até lá então. Amém, amém, amém. Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,